Pessoal, tive um probleminha aqui, eu peço perdão para vocês, o computador travou. Algum dos navegadores que eu tenho aqui, não sei se é o Edge, se é o Firefox ou se é o Chrome, ele estava aberto durante a gravação e parece que consumiu toda a memória RAM do computador. Tá? Então, seguindo aqui, ó, vamos começar a, de fato a parte 3. Vamos discutir o que é o princípio de Pascal. Num líquido em repouso, ou equilíbrio, que é a mesma coisa, né? As variações de pressão transmitem-se igualmente sem perdas para todos os pontos da massa líquida. Só isso. É a pressão, perdão, é o princípio de Pascal. Esse princípio ele costuma ser abordado em elevadores hidráulicos. Qual que é a ideia aqui nos elevadores hidráulicos, utilizando-se o princípio de Pascal? Aqui você tem uma coluna de óleo, geralmente um fluido, né? E essa coluna cilíndrica tem uma pequena área chamada de área 1. E esse fluido está conectado a um outro cilindro de área bem maior, né? Chamado de A2. Acontece que, deixa eu ver qual que é o próximo slide, tá? Acontece que a variação da pressão que você faz aqui é transmitida para cá. Só toma cuidado do seguinte, pessoal. Eu não estou dizendo que a pressão aqui é igual à pressão aqui. Eu estou dizendo que a variação de pressão é transmitida. Tudo bem? A variação de pressão ela é transmitida. Então, olha. O que é a pressão aqui no ponto A1? Na área 1? Vai ser força 1 dividido pela área 1. Qual que é a pressão aqui? É a força F2 que surge dividido pela área A2. Então, nós teremos uma relaçãozinha aqui que é a seguinte. Você vai ter aqui a pressão em A, né? A pressão em A, ela é transmitida para B. Tá? O que você mudar de pressão em A é transmitido para B. Como eu disse, não estou dizendo que a pressão é a mesma. Tá? Essa daqui é a variação de pressão, gente. Toma cuidado com isso. Tá? Por quê? Se você tiver aqui esse elevador hidráulico travado, ora, a pressão aqui, nessa altura, não vai ser igual à pressão lá em cima. Tá? Então, cuidado com isso. Aqui é o quanto que é transmitido da variação de pressão. Então, a pressão devido à força que você faz ali no ponto A é a força 1 dividido pela área 1. Né? E lá em B, você tem a força 2 dividido pela área 2. Então, esta relaçãozinha aqui, ela é utilizada aí nos elevadores hidráulicos. Beleza? Dando continuidade, penso eu que essa parte aqui é simples. Vamos ao empuxo, que é o que o professor já tinha dito antes. O empuxo também é conhecido como o princípio de Arquimedes. Então, olha, um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um empuxo, de baixo para cima, que é igual ao peso do fluido deslocado. Se a gente colocar isso no papel, que a gente já viu isso na primeira parte do capítulo de fluidos, o impulso, lembra que eu falei que é igual ao peso ou à força gravitacional do fluido deslocado? Bom, então você vai ter que o impulso é igual à massa do fluido vezes a aceleração gravitacional. No entanto, quando a gente fala em fluido, é difícil a gente falar em uma massa, né? Porque o fluido não é um corpo que você pega ali, ele tem sempre a mesma massa. Então a gente costuma escrever a massa, né? Retirando ela dessa expressão aqui, onde fala que a densidade é a massa dividida pelo volume. Portanto, a massa é igual à densidade vezes o volume, né? O volume, no caso, do líquido deslocado. Então, o impulso é igual
Arro V, volume do líquido deslocado, vezes G. Tá bom? Então, essa expressãozinha aqui do empuxo. Só tomem cuidado de sempre utilizarem a ideia do volume de líquido deslocado. Se você afunda uma bola de futebol, o volume de água que deixou de ocupar um certo espaço ali, que é ocupado pela bola agora, é igual ao volume da bola. Se você mergulha uma impressora, foi o que eu vi aqui, foi o que eu pensei. Se você mergulha uma impressora, né, uma impressora de papel, e vai lambuzar toda a piscina, porque vai sair a tinta e tal, enfim, né? O empuxo que a impressora vai sentir é o tanto de água que ela deslocou. Beleza? Bom, ah, esse vídeo nós encerramos sem nenhuma questãozinha, essa terceira parte. E a seguir nós vamos para a quarta parte, finalmente. Mais uma vez, desculpa por ter dividido essa terceira etapa em duas, tá? Se o professor for ficar editando, o trabalho do professor não rende, tá bom? Então, um abraço, até o próximo vídeo.